Ontem eu estava vendo a televisão e César Cielo fez a melhor marca do mundo nos 50 metros livres do ano. E depois ele estava dando uma entrevista dizendo, olha, essa marca é fundamental, porque esse é o ano da Olimpíada. E eu estou super motivado, não é? E só de estar chegando eu fui e fiz a melhor marca do ano, e tenho certeza que na Olimpíada eu melhorarei essa marca. Nós sabemos que melhorar aquelas marcas é dificílimo, não é? Centésimos de segundo, às vezes as pessoas levam anos para melhorar centésimos de segundos, de pura disciplina, mas ele tem uma motivação. Ele tem uma motivação que controla a sua alimentação, seu dia, controla o seu entretenimento, controla tudo em prol disso. Em Romanos, capítulo 12, no primeiro versículo, Paulo fala que nós devemos, pela misericórdia de Deus, apresentar o nosso corpo como um vivo sacrifício a Deus, não é? Que é o nosso culto, na verdade, que exalta a Deus. A questão é porque que grande parte das pessoas se sentem tão cansadas para viver o Evangelho, não é? Se sentem tão, a cada manhã sem energia. Hebreus 12:1 diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quando o mundo olha para nós, eles sentem que nós estamos numa corrida, não é? Eles sentem que há uma corrida cheia de perseverança. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4-5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, em nossa vida diária, seja qual for o ambiente que você trabalhe, seja qual for a nossa vocação terrena, não é? Todos nós vivemos numa espécie de círculo, nós estamos rodeados de pessoas que o diabo cegou, e que ele, em sua vontade, os conduz por seus maus caminhos, é o que Paulo diz em 2 Timóteo 2:26. Correr perseverantemente fala de resistência, não é? E qual é o primeiro passo para esta vida? Eu não estou pedindo que nós sejamos pretensiosos, não estou pedindo que nenhum de nós fale necessariamente, mas apenas pedindo que você mostre que pode resistir quando os outros estão falhando, que você pode ficar firme quando os outros não estão firmes, que você pode estar de prontidão quando os outros não estão mais. Tanto em Romanos quanto em Efésios, Paulo fala sobre todos os recursos. Lá Paulo apela e diz, pelas misericórdias de Deus, mas isso nós deixamos um pouco mais para frente. Em Efésios, Paulo passa capítulo por capítulo falando a respeito daquilo que nós temos em Cristo. Nós possuímos um recurso tremendo em Cristo. Para começar, ele diz que nós recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, não é? Logo no início do primeiro capítulo, e ele diz que no amado, em Cristo, nós fomos perdoados dos nossos pecados, que no amado, Deus nos escolheu para isso, nós somos feitos filhos de Deus, e diz que nele foi dado a nós conhecimento, compreensão e prudência, que nós temos feito parte de um incrível mistério, que foi planejado lá na eternidade, que agora tem sido revelado a nós, através de Cristo. Mas mais do que isso, Paulo diz que todos aqueles que Deus o Pai trouxe a Cristo,
foram selados com o Espírito Santo. É o que Paulo diz, todos somos selados com o Espírito, temos recebido poder, ele diz, para fazer além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar, que esse é o poder que opera em nós, que nos capacita a ir além do que somos capazes de pensar, e que somos capazes de expressar exteriormente toda essa graça, essa presença interior e esse enchimento do Espírito Santo em nossos corações, que nós estamos nesse mundo representando o incrível poder de Deus, a incrível santidade de Deus, o maravilhoso caráter de Deus. Estamos aqui representando isso, e que para que isso fosse possível, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que o colocou à direita do Pai, opera agora em nós. Todas essas coisas o apóstolo Paulo desenvolve. Nós temos esse recurso tremendo para realizar o quê? Os fins que Deus estabeleceu para nós que estamos no seu reino. Mas nós sabemos, e os apóstolos nos ensinam, passo a passo, que nós temos muitos inimigos à nossa volta, e que esse inimigo essencial tentou de maneira patética resistir Deus nos céus, que esse inimigo resistiu os nossos pais no jardim do Éden. Ele estava lá, ele estava pronto, que esse inimigo estava sempre confrontando e se confrontando com Israel, levando-os a fracassos, que esse inimigo tentou impedir o nascimento de Cristo, tentou matá-lo de todas as formas, acabou se suicidando, matando Cristo na cruz. O inimigo, a partir de então, tenta destruir a igreja, lutar contra ela, se opor a ela, que ele tenta todos os dias prejudicar a sua vida espiritual, todos os dias, sem exceção. Então Paulo fala sobre todos os recursos poderosos, e nós podemos ter uma tremenda ortodoxia, conhecer esses recursos, conhecer essas doutrinas, poder falar a respeito delas. Nós fomos eleitos no amado antes da fundação do mundo, podemos nos maravilhar com ela, mas não basta, é o que Paulo diz. Depois de falar sobre o livro de Efésios é o livro mais profundo da Bíblia. Depois que Paulo fala sobre todos esses recursos, todas essas doutrinas, ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é necessário agora. Não basta você juntar todas essas verdades e o inimigo sairá correndo. Essas pessoas conhecem a verdade. Não, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, e tomai sobre vós a armadura de Deus, para poder ficar firme no dia mau, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ficar firme é a palavra para nós. Nós temos que ficar firme quando os outros não estão firmes. Nós temos que ficar firmes quando outros estão cedendo. Nós estamos cercados, como eu disse, por um mundo que jaz no maligno. Ou seja, eles são completamente dominados pelo maligno. Nós vivemos num mundo em que há uma igreja visível que não está firme. Mas o nosso chamado não é só para conhecer a verdade, em detrimento do erro. Paulo está dizendo: se você conhece tudo isso, essas doutrinas mais profundas, o mistério que esteve oculto, finalmente, depois de saber tudo isso, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nós temos um inimigo formidável, que nos confronta, que confronta o crente a cada era. Ele não quer só tirar a sua vida, ele quer tirar a sua eficácia,
a nossa eficácia, a razão pela qual Deus nos chama, não é? A grande preocupação é que nós não levamos tão a sério aquilo que a Bíblia diz que devia ser toda a nossa seriedade, a enorme importância dessa batalha. Paulo está dizendo: vocês que agora sabem todas essas coisas, se revistam com esse poder, com esta força. Vocês precisam ficar firmes. Se vocês não ficarem firmes, tudo que vocês sabem terá sido inútil. Tem que estar firmes. Há uma gama de ensino a respeito disso. Você pode dizer, falar sobre quando a Bíblia fala que nós temos que tomar uma armadura, a força de Deus, é uma declaração da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. Nossos pais fracassaram no paraíso. Israel fracassou tantas vezes. Olha a história do Velho Testamento. Fracassar não é nada incomum, por causa desse inimigo e da nossa resistência em enxergar a seriedade daquilo que Deus está falando para nós. Não basta a gente falar: eu sou fraco. Não, nós temos que ter uma consciência de uma fraqueza tal que nós busquemos a força, que nós venhamos a sentir que de fato precisamos estar fortalecidos a cada dia para ficar firme contra Satanás. Nós estamos em rota de colisão com Satanás. Estamos em rota de colisão com a nossa carne e com o mundo. Mas nosso foco está aqui agora, não é? Satanás nos ataca. Satanás vem em direção a nós todo o tempo. Foi o que ele fez. Adão e Eva não precisaram procurar Satanás. Satanás os procurou. Satanás confrontou todos os homens. Quando Jesus esteve no mundo, quando ele esteve em jejum no deserto, Satanás foi lá. Então, nós não podemos dizer para os irmãos todas as formas com que Satanás faz isso. E de fato nós vamos ver que isso nem será, e nem é importante no fim, saber todas as maneiras, não é? Mas algumas sim, porque nós não temos vivido como se estivéssemos atentos a essa verdade. Em primeiro lugar, Satanás ataca o crente para minar o caráter de Deus. É o que Satanás faz o tempo inteiro, minar o caráter de Deus. Isso está no cerne da questão da nossa luta. E porque nós não percebemos quão séria a luta, o caráter de Deus é minado em nossas vidas. O que quer dizer que nós não ficamos firmes. O que o diabo faz é lançar dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre o seu caráter, dúvidas sobre a sua credibilidade. Não foi assim que ele fez no Éden? Ele não perguntou a Eva: o que Deus disse? Que vocês não deviam comer, mas será que é assim? Será que Deus está certo? Será que Ele não quer que vocês fiquem como Ele é? Será que a credibilidade de Deus merece obediência total? Será que vocês devem obedecer cegamente o que Ele diz? Será que Ele tem credibilidade para isso? Essa é a luta de Satanás diária contra nós. Que nós não podemos confiar em tudo o que Deus diz, sabe? E levar isso às últimas consequências. Nós temos que ter margem para a manobra. E sempre que você tem margem para a manobra, você não ficou firme, sabe? Ele diz que nem em tudo a palavra de Deus é crível, ou que pode ser vivida, mesmo nós sabemos de tudo aquilo que Paulo disse em todo Efésios, daqueles recursos tremendos que nós temos. Mas o que o Novo Testamento diz? Se você não acreditar naquilo que Deus disse, você faz de Deus um mentiroso. Você teria um escrúpulo tremendo de chamar Deus de mentiroso.
Você pensaria, não, de forma nenhuma. Mas cada vez que nós não obedecemos a Deus, porque achamos que aquilo não será o melhor naquele instante, nós não confiamos na sua palavra. A Bíblia diz, você está chamando Deus de mentiroso. Você está dizendo que o que Ele disse não pode ser verdade, não naquela situação, não naquele lugar, não naquele lugar de embate. Ele quer que as pessoas pensem que Deus é mentiroso e que Ele diz a verdade. Você acha isso um absurdo, mas foi nisso que Adão e Eva acreditaram, de que Ele estava dizendo a verdade e de que o que Deus disse não era verdade. Ele usa todos os recursos, todo mundo à sua mão para isso. Enquanto Deus diz, Satanás é o pai da mentira, não há nada que ele diga que seja verdade. Satanás tenta o tempo inteiro fazer com que você e eu não creiamos que tudo que Deus diz é verdade, ou seja, fazer de Deus um mentiroso. Essa é a primeira coisa. Ele, sabe, você não pode confiar em Deus. Você pode pensar, pastor, isso aí é muito, isso não acontece comigo. Acontece. Quando você está passando por um problema, uma crise, você duvida de que Deus está fazendo o melhor. Duvida. Por que você fica ansioso e com medo? Porque você duvida de que Deus vai cumprir o que disse: não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei contigo. É a dúvida de que se Deus disse a verdade ou não, que nos enche de medo. A certeza lança fora o medo. Davi disse, ainda que eu seja um vale da sombra da morte, não vou temer, porque tu estás comigo. Quando nós tememos, é porque nós não temos certeza. Será que Deus está comigo? Será que Deus deixaria essa desgraça acontecer? Será que o melhor para mim é isso? É isso, numa situação difícil, nós começamos a nos preocupar, nos aborrecer, perder o controle, porque nós não damos crédito ao que Deus disse. Nós não estamos firmes mais. O diabo minou, nós questionamos o poder de Deus, nós questionamos, duvidamos da graça de Deus, duvidamos do amor de Deus, duvidamos da sua misericórdia, duvidamos do seu perdão, duvidamos da sua promessa. Nós estamos gritando, Deus é mentiroso. É o que a Bíblia diz. Essa é a luta primeira. Quantas vezes o homem duvida do amor de Deus, não é? Deus não está pensando no que é melhor para mim. Eu obedeci a Deus só para entrar nessa encrenca toda, não é? Meus filhos não são tão bons como eu imaginei, nem meu casamento. Então nós duvidamos do amor de Deus, duvidamos da sua providência. Pedro duvidou do cuidado de Deus, por isso ele negou a Cristo. Então sempre Satanás diariamente nos ataca para comprometer o caráter de Deus. E muitas vezes nossas atitudes são atitudes de quem de fato viu o caráter de Deus comprometido, que não está ali firme de que Deus não pode mentir, de que as promessas de Deus não podem ser mentirosas. Essa é a primeira coisa. Ele nos ataca para isso. E também ele faz com que ele nos ataca para tornar a vida cristã difícil. Muitas pessoas me perguntam, por que viver a vida cristã é difícil? Porque Satanás quer que ela seja difícil. Ora, Deus usa isso para o nosso bem. Por que você achou que seria fácil? Não é? Ele não quer que seja fácil. Ele quer que seja difícil, muito difícil. E ele faz isso de 3 maneiras básicas. Primeiro, pela perseguição, não é? Essa seria a forma mais extrema. Quantas pessoas foram perseguidas, mortas, tiveram que escolher entre Deus e suas famílias, entre aquelas coisas que naturalmente são preciosas, porque o diabo se opôs a elas, sabe? Para tornar a vida e a obediência a Deus difícil. Deus soberanamente permite todas essas coisas.
Não foi assim com Jó. Ele não quis deixar a vida de Jó o mais difícil possível para dizer, ele não vai obedecer. Então a primeira maneira é essa, ele não se oponha, persegue. A igreja experimentou isso várias vezes, e nós podemos experimentar isso em níveis diferentes, no local do nosso trabalho, nos ambientes em que vivemos. Em segundo lugar, ele faz nossa vida cristã ser difícil, por meio da pressão das pessoas que nos cercam. Eu acho que isso é o que mais destrói a vida da juventude que devia viver para Deus, sabe? As pessoas querem servir a Deus, mas não querem perder seus amigos, não querem perder seus companheiros, elas não querem sair do seu círculo de amizade. Tudo que elas queriam era servir a Deus com aquele círculo de amizade. Eles não querem ser vistos como diferentes, eles não querem mudar suas relações, eles estão muito confortáveis com o que eles têm, eles estão se sentindo bem, eles gostam que as pessoas gostem deles. Essa é outra maneira, sabe? A maioria das pessoas não ficam firmes aí, elas vão adaptar o seu evangelho ao seu círculo. Eles querem que as pessoas gostem deles. O diabo pressiona eles dessa forma e eles não ficam firmes. Paulo tinha dito para poder ficar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. E é isso que os hebreus estavam experimentando. Eles estavam sentados, sabe, no sofá da comunidade judaica, e eles estavam comprometendo Cristo por medo dos seus amigos, da sua família. Eles sabiam que o comprometimento com Cristo faria com que seus amigos judeus os abandonassem, que a sua família os abandonasse. Eles iam ficar isolados, iam ficar no ostracismo. Então, o livro de Hebreus é escrito para eles: vocês não estão firmes. Essa é uma das maneiras que Satanás faz. E como isso surte efeito? Ele faz a vida ficar difícil assim. Não uma perseguição direta, mas eu não quero perder. E há uma terceira maneira, que ele faz a vida ficar cristã muito difícil, tornando a vida cristã muito fácil. Por isso que são as astutas ciladas do diabo, sabe? Você pode pensar, o que você quer dizer com isso? Viver a vida cristã nos lugares como o Brasil atualmente não é nada fácil, porque ser cristão aqui é uma coisa aceitável, mesmo que você viva como um mundo. Ser cristão ficou tão fácil que isso é uma pressão para você jamais viver a vontade de Deus. O cristianismo é um tipo de coisa legal, está tudo bem, não há nenhum preço a pagar. Você simplesmente diz que é cristão, vai a algumas reuniões. É mais fácil você reagir à perseguição extrema, é até mais fácil reagir a essa pressão de que você vai perder o teu círculo, os teus amigos. Agora, é muito difícil reagir à aceitabilidade, é muito difícil reagir ao abraço do mundo, é muito difícil reagir ao beijo do mundo, é quase irresistível. Você vê, Satanás vai de um extremo até o outro, porque para ele não faz diferença. Então ele faz viver a vida cristã ser muito difícil. A terceira coisa, ele confunde os crentes com falsas doutrinas, sabe? Falsas doutrinas o tempo inteiro. O que eu mais ouço durante o dia inteiro são perguntas: o que essa passagem quer dizer? O que isso quer dizer? O que é aquilo? O que é a doutrina da justificação? E aquelas pessoas estão na igreja há 20 anos, mas elas não sabem. Elas não sabem. As pessoas dizem: eu não entendo o que significa a santificação. Mas como não entende depois de tantos anos? É uma confusão de livros, de professores, líderes, cada um falando algo,
As pessoas perguntam, por que as pessoas discordam tanto? Por que há tantas linhas? Um fala uma coisa, outra fala outra. Essa é a manobra de Satanás contra os cristãos, frustrá-los. Você acaba chegando à conclusão que Satanás quer. Não adianta ser dogmático. Acabou. Nós devemos crer na Bíblia, mas não levá-la a sério demais. Não podemos ser dogmáticos, fundamentalistas. E as pessoas dizem para nós, você é muito dogmático sobre a Bíblia. Estudar a Bíblia não é difícil. E as pessoas que dizem isso, se dizem pessoas cristãs regeneradas. Ela não é um livro de mistérios. Mas essa é uma das táticas de Satanás, jogar tantas doutrinas falsas que você acaba pensando que é impossível saber o que é verdadeiro. Então você não fica firme, você não pode ser dogmático, você vive confuso. Então Satanás confunde as pessoas. E o que as pessoas fazem? Dão milhões e milhões de reais para as causas erradas, para que um falso evangelho seja pregado. Ela não consegue ver mais nada, ela acha que tudo está meio certo e meio errado. Não ficou firme. Não ficou firme. Então Satanás enfraquece o caráter de Deus, ele torna difícil viver a vida cristã, e ele enche a igreja com falsos mestres e falsas doutrinas. Ele tenta impedir de todas as formas o nosso serviço total a Cristo. Ele quer impedir essa igreja de ser o que ela deve ser. Ela quer impedir o meu ministério, quer impedir o seu ministério, quer impedir qualquer ministério que esteja centrado em Deus. É o que ele faz todo o tempo. E é por isso que é tão difícil. Paulo disse, eu tive que pregar a igreja de Éfeso com lágrimas durante 3 anos. Por quê? Porque alguém para ensinar a verdade precisa ensinar com lágrimas durante 3 anos. Por que é tão difícil? Porque não foi fácil. Por causa dessa oposição. Porque Satanás quer impedir toda a eficácia do nosso trabalho. Então Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,8, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. É isso, por que para dar o Evangelho alguém tem que entregar a sua própria vida? Por causa da dificuldade, da pressão, sabe? É aí o que você vai ver do apóstolo Paulo em Corinto, em todos os lugares, trabalho com lágrimas, com sofrimento, porque havia muita resistência, muita oposição. Então Satanás ataca o caráter de Deus, fazendo nós duvidarmos do que Deus é. Ele torna a vida cristã difícil, ele confunde a igreja com falsas doutrinas, ele dificulta o nosso serviço, ele causa divisão no corpo de Cristo, quase todas elas por coisas mesquinhas. É o que ele faz. Então é por isso que Jesus diz que antes de adorar a Deus, você deve se reconciliar com o seu irmão, não é? Em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre a divisão na igreja. Em Efésios 4, ele fala, se esforcem para manter a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz, fazendo tudo o que puder para manter essa unidade. Isso é ficar firme. Quão poucas pessoas estão firmes. Em 6º lugar, Satanás nos convence a confiarmos nos nossos próprios recursos. Que tal uma nova estratégia de evangelismo? Que tal uma estratégia para alcançar os jovens? E nós começamos a acreditar nas nossas capacidades. Essa é uma obra sutil de Satanás. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, é contada para nós a história de que Davi contou o povo. Isso foi um terrível pecado, porque Deus estava ensinando a Israel o tempo todo, não dependam dos números, não dependam de mim. Se você confiar no teu exército, Davi, você vai ser derrotado.
Milhares daqueles soldados morreram num dia. Deus estava mostrando, isso é que é o seu exército. Um anjo meu o extermina num dia. Não confie no seu braço, não confie na sua capacidade. Muitas pessoas dizem para mim, eu acho muito engraçado, a verdade, são tantas heresias, e o problema é que nós não temos dinheiro. Se nós tivéssemos dinheiro, nós entrávamos na televisão, a pessoa acredita realmente que o problema é falta de dinheiro. Ela acha que se nós tivéssemos dinheiro, o dinheiro venceria o mal, venceria o erro. E aí, para arrecadar o dinheiro, elas abandonam a verdade e começam a arrecadar o dinheiro. É patético, mas isso é o que o diabo faz. Confie nos recursos de vocês, não confie em Deus. Então, nós começamos a conhecer a palavra de Deus, memorizamos os textos, as doutrinas, e nós acabamos deixando de lado nossa vida devocional, nossa oração incessante a Deus, nossa dependência do seu poder para vivermos para Ele. Então nós começamos a ter uma vida frágil. A outra maneira que Satanás combate contra nós é fazendo com que nós sejamos pessoas hipócritas. E ele faz com que, muitas das vezes, nós na igreja sejamos hipócritas, porque ele nos convence que tratar dos problemas da nossa vida e enfrentá-los dá trabalho demais, que é muito melhor escondê-los. Dá menos trabalho esconder o pecado do que enfrentá-lo. E nós acreditamos nisso. E quando acreditamos nisso, nós nos escondemos atrás da respeitabilidade. Nós só queremos que as pessoas não saibam que nós enfrentamos aquele pecado. E nós gastamos nossa energia aí e não em vencer pelo poder de Deus. Então ele diz para nós, é melhor não enfrentar o pecado, mas sim escondê-lo. Então ele trabalha para minar o caráter de Deus, para tornar a vida cristã difícil, para dificultar nosso serviço, para causar divisão, para depender dos nossos recursos, para sermos hipócritas, para nos tornarmos mundanos. Ele nos empurra para o molde formado pelo mundo, que nós falamos. Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, apresentai vossos corpos como um vil sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformando com este mundo. Mas o diabo é tão sucedido hoje, a igreja é tão mundana, materialista, autoindulgente, autossatisfeita, autoperdoadora, que é até difícil separar o mundo da igreja. Em nossos dias, o que eles buscam é o que a igreja busca, o que eles querem é o que a igreja busca, o que as pessoas querem é dinheiro, entretenimento, diversão. E o que as pessoas na igreja querem? É a mesma coisa. Mundanos. João diz, olha, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a soberba da vida, não é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não vem de Deus, vem do diabo, vem do mundo. E o argumento que ele usa é o seguinte: esse mundo está acabando, vocês são eternos, vocês não têm nada a ver com este mundo, são eternos, são dimensões da vida que são incoerentes, incongruentes, não podem se unir. E Satanás tem mais um monte de outras maneiras, cada uma dessas é só para nós percebermos que essa luta é real. E se alguém não sente a luta, é porque já não resistiu. Quem resiste é que sente a pressão. Se alguém te empurra e você cai, você não sente a pressão. Quanto mais firme você ficar, mais forte você sente a pressão. Qual é o homem, então, que sentiu a maior pressão de todos os homens que viveram na terra? Cristo, porque ele nunca cedeu ao pecado. Nunca! Então ele sentiu toda essa pressão o tempo inteiro. Tem gente que nunca sentiu pressão nenhuma, não está em batalha nenhuma, porque a cada empurrão ele cai, ele não fica firme, ele não está pronto. Então Satanás quer, de todas essas maneiras, minar o caráter de Deus, tornar a vida cristã difícil, encher-nos com falsas doutrinas, até o ponto que nós acreditarmos que não é possível ficar firmados na verdade, sermos dogmáticos nela, dificultar nosso serviço, causar divisão,
nos forçar a confiar em nossos próprios recursos, fazer de nós hipócritas, mundanos, desobedientes a Deus. Essa é a batalha. Quem não sente a batalha é porque não está firme, sabe? Agora você me pergunta, nos próximos 20 e poucos minutos que nós temos, como nós podemos resistir a isso? Você mesmo disse que no Éden, um homem no estado perfeito, no mundo perfeito, não resistiu. É por isso que depois de falar tudo que Paulo falou em Efésios, ele diz: quanto ao mais, amados meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não posso dizer tudo que envolve isso, mas eu posso dizer qual é o primeiro passo, sabe? Há uma grande variedade de ataques, não só esses que nós falamos. Por isso que a Bíblia diz as astutas ciladas, inúmeras. No versículo 13 de Efésios 6 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Ficar firmes. A questão é, como você tem resistido a tudo isso que eu falei e a todas as outras coisas que não? Quando você pensa na complexidade das sutilezas de Satanás, toda a sua inteligência, astúcia, sedução, capacidade de minar. Como é que eu venço isso? Como é que eu faço, pastor? Simplesmente você não se concentra no que o diabo está fazendo. É inútil. Você não se concentra no que o diabo está fazendo, em todas as possibilidades e milhares de coisas que ele é capaz de fazer. Você se concentra no que você está fazendo. Nós não ficamos estudando, por isso que eu falei algumas coisas, mas nós não ficamos estudando as 1000 maneiras que o diabo pode fazer as coisas. Não importa categorizar todos os ataques, todas as astúcias. Não importa que você saiba a definição de todas elas, não importa você descrever cada sutileza de Satanás no passado, no presente. Esse mundo é muito sofisticado. O poder que nós lidamos é sobre-humano. O que importa é o que você está fazendo. Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Você não está estudando todas as astutas ciladas do diabo, não é? Muitas das vezes é o que as pessoas só fazem. Mas se você estiver com a armadura de Deus, quando a batalha começa, assim que você está acordado, você está pronto. Você está pronto para ela. Não importa onde o inimigo vem, não importa quão sutil é o ataque. Quando chegar lá, você vai estar pronto para poder resistir. Você vai estar pronto. Isso é tudo, não importa. Porque caminho o ataque de Satanás vem. Se ele vem rastejando como uma serpente ou voando como um pássaro, se é um ataque sutil, com uma heresia sutil ou uma coisa flagrante, se você estiver pronto, isso é tudo que importa. Pronto. Paulo diz: vocês conhecem toda essa verdade. Agora, finalmente, amados meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Você veste a armadura, então você está pronto para a guerra. E é só isso que eu quero mencionar hoje. A questão não é a forma como Satanás nos ataca. Existem 1000 maneiras. Se você descobrisse todas, ele inventaria outras. A questão é: está pronto? A pergunta é: você está pronto? Está pronto? Se você tem a armadura de Deus, Paulo está dizendo, você pode lidar com isso. Pode lidar com seus ardis. Pode lidar com seus ataques e ficar firme. Mas se você não tem, você não fica firme. A nossa volta não está cheio de exemplo de pessoas firmes. Então eu quero te dar apenas o primeiro passo. Quem sabe outros dias podemos falar sobre outros. No versículo 14, Paulo diz no 13, no final do 13: tendo feito tudo, fiquem firmes. No meio do 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você vê, ele fala, ele não fica detalhando ciladas e ciladas, ele diz: não, coloque a armadura, fiquem prontos. A ideia é ficar pronto para o ataque de Satanás. É assim que as pessoas vivem.
Olhemos a respeito disso. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, não é? Você deve cingir seus lombos, para ficar firme contra Satanás. Colocar o cinto da verdade, ou o cinto da veracidade. A palavra que é usada em grega, aletheia, pode ser tanto a verdade em oposição à falsidade, ao erro, definido como a verdade, a palavra de Deus, o conteúdo da verdade, ou também como uma atitude de veracidade, ou não hipocrisia, ou sinceridade, honestidade, compromisso, integridade. Compromisso é a palavra, sabe? Primeiro olhamos a verdade como conteúdo. Se Satanás nos ataca, e se ele vai fazer isso amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, cabe a mim, em primeiro lugar, ter o cinturão da verdade. Por quê? Porque ele vai vir com suas artimanhas. Elas são milhares. Nós não podemos ligar para outras pessoas para enfrentar Satanás. Ele é cheio de astúcias. É o que o apóstolo Paulo diz. Essa é a doutrina, esse é o ensino. Ele vai vir contra nós. A nossa vida é uma oposição diária. Ele vai vir com doutrinas, com ideias. Ele vai tentar tirar a credibilidade de Deus. Ele vai, através das pessoas, nos pressionar, tornar viver a vida de Deus difícil. Ele vai fazer todas essas coisas. E você só pode resistir a essas falsidades e mentiras de Satanás com a verdade. É por isso que é tão importante ensinar a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ensinar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. E quem se cansa de aprender a verdade não está mais firme, não está mais pronto, sabe? A Bíblia chama Satanás, os demônios, de espíritos enganadores. É aí que reside seu poder. Jesus disse em João 8:44, ele é o mentiroso, é o pai da mentira. Nós sabemos como ele pode fazer um homem ser um fariseu, buscando a santidade em tudo, só para ser alguém completamente anti-Deus. É assim que ele é. Ele é bom nisso. Então Paulo está pensando num soldado romano que usava uma túnica, um pano, um buraco, lugar para colocar os braços e a cabeça, e aquilo ficava solto. Ele fala para cingir os lombos, colocar um cinto, não é? O soldado ia para a guerra, como nós vemos no início, em Hebreus 12, numa guerra não pode ter nada que te atrapalhe, nada que é supérfluo e que possa te atrapalhar, nada pode. Imagine um soldado no meio da batalha, se a túnica dele levanta, sobe, ele morre, ele está morto. Na verdade, a Bíblia diz que você não deve nem fazer uma viagem sem cingir os lombos, que dirá uma guerra. Não é? Quando Israel foi sair do Egito, no capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia diz: vocês devem comer a Páscoa com os lombos cingidos, com o cinto no lugar, cinge os lombos, ou seja, estejam prontos para a viagem. É isso que ele quer dizer. Em Lucas capítulo 12, no versículo 35, Jesus fala sobre sua segunda vinda. Ele diz: tenham os vossos lombos cingidos e vossas lâmpadas acesas. Ou seja, recolham tudo que está solto, preparem tudo, estejam prontos. É isso que ele quer dizer. Preparação e prontidão é a primeira coisa. É o cinto da preparação, é o cinto da prontidão. O soldado romano não ia entrar numa batalha com suas vestes inadequadas para aquilo que ele ia fazer. Assim é em todas as situações. Aquela guerra naqueles dias não era a 200 metros de distância, a 1000 metros de distância, não, era corpo a corpo. Você sentia o cheiro do inimigo, você ficava sujo com o seu sangue. Era duro, e é duro. Então, em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz a Timóteo: suporte as aflições como um bom soldado, não se envolvendo nos assuntos desta vida. Ele está dizendo: você não pode lutar se você está todo enrolado com as coisas da vida, se você deixa tudo solto, e tudo isso faz você não estar pronto para a batalha.
Você sabe, quando alguém é convocado para uma guerra, não é? As pessoas não dizem para nós, quando nós vamos para o exército: olha, nós temos aqui um uniforme, seria bom você usar. Se você quiser, tudo bem, mas ficaria todo mundo padronizado. Não, não. Aquilo ali foi pensado para facilitar o combate. Essa é a ideia. Não é a ideia nem do conforto, mas do combate. Ele não diz: olha, seria maravilhoso se você pudesse usar o nosso equipamento. Ou então diz assim: seria maravilhoso se você pudesse obedecer às ordens, porque se você obedecesse às ordens, ia ficar mais fácil na guerra. Não, não, você vai ter que obedecer. É o que é dito para nós, sabe? Ele não diz: olha, vai ser bom se você não levar sua namorada para a guerra, sua esposa, seus filhos, porque isso pode ser um problema. Não, não, você vai ter que deixar. Você vai deixar sua mulher, seus filhos, seus amigos. Nós vamos para a guerra. É assim que os soldados vão para a guerra, sabe? Ir para a guerra é uma coisa séria. É sobre isso que ele está falando. O soldado romano, nesse cinto que Paulo está dizendo, ainda colocava algo sobre os ombros no qual ele prendia a espada. E Paulo vai usar a metáfora da espada também, que é a palavra de Deus, que é presa nesse cinto. Isso tudo junto. A verdade revelada de Deus não vai poder ser útil sem isso. O homem não pode lutar, ter a espada no lugar certo, vencer as batalhas, sem esse primeiro passo. É assim que Paulo quer que nós enxerguemos. Ele está olhando para o soldado romano e falando para nós: você deve usar o cinto da verdade para poder empunhar de fato a espada, que é a palavra de Deus. Aqui é onde tudo começa. Então a palavra que ele está usando, aletheia, no sentido de conteúdo, é o que nós vimos, mas isso ele vai especificar mais na espada. Não é o que ele quer fazer aqui. É a ideia de veracidade, não é? No sentido da prontidão. Estejam prontos. É no sentido da atitude. Um soldado está pronto para a batalha. Ele botou o cinto, ele botou a espada, ele está pronto. Ele não está lá sem o cinto, com a túnica solta. É sobre isso que ele quer fazer. Esse é o primeiro passo. O que isso quer dizer? Que você luta sem hipocrisia. Significa que você leva a sério o que Deus disse. Significa que, francamente, a maioria dos cristãos não estão usando esse cinto, não estão levando a sério, não há prontidão. Cada dia eles estão se defrontando com o inimigo, mas eles não estão prontos, eles não estão alertas, eles estão vivendo como o mundo, mas o mundo jaz no maligno, não luta contra ele, não se opõe. Então, na maioria das vezes, a vida dos crentes é um fracasso atrás de fracasso, porque não há compromisso, sabe? Ele não é como um soldado que já colocou o cinto, já colocou a espada e está pronto. Quanto ao mais, amados meus, fortalecendo-se na força do seu poder e tomai toda a armadura de Deus. Qual é o primeiro passo? Colocando o cinto, estando prontos, cada dia, prontidão. E eu acho que a maioria dos cristãos não estão prontos, porque de fato eles não se interessam, eles pouco se importam. E é isso que Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus colocou diante de nós o que devemos fazer, esteja pronto, é o que ele está dizendo. É a mesma coisa que Paulo está dizendo lá. Aqui em Hebreus, você tem a ideia de um cara que vai fazer uma trilha e vai de terno, um sapato daqueles apertado, bico fino. Você vai olhar e vai dizer assim: esse cara não está pronto, para subir. Não importa se ele está indo ou não, é isso que Paulo está dizendo: esteja pronto.
Ele não está pronto, o que vai acontecer? Ele vai ficar cansado. Como eu disse antes, o grande problema dos cristãos é que eles vivem cansados de viver para Deus, mas eles não estavam prontos. Eles ficam cansados, mas um cara de terno subindo a trilha. Daqui a pouco vai começar a dizer: o meu pé está apertado, está um calor. Você não estava pronto. Você sabia que a gente ia fazer uma trilha, que a gente ia subir a mata, que ia estar quente, que você devia ir com a roupa adequada, com o seu equipamento, mas você não veio. Agora você é um problema. Você não tem a flexibilidade necessária. Você não pode correr a corrida cristã. Você não pode combater. Esse é o primeiro problema. Muitas pessoas me perguntam: pastor, por que eu fico tão cansado, eu não consigo viver o que Deus quer? Porque você não está pronto. Você queria ir subir a trilha de terno, você ficou cansado, você não está pronto, não há prontidão em você. Você sabia o que Deus queria de você, mas você não se importou. Você não estava pronto para sofrer como um bom soldado. Você veio vestido de banhista. Você não levou a sério. Agora, alguém de bermuda e sem camisa no meio da guerra está se sentindo mal, fica cansado. Você foi chamado para uma corrida, aí você vem descalço, 20 metros depois você diz que o pé está doendo, você não está pronto. Você já veio para fracassar. A maioria dos cristãos acordam para o fracasso. Eles não podem ficar firmes, porque eles não estão prontos, não colocaram o cinto da verdade, não estão prontos, acordam para o fracasso. Então aqui, uma melhor sinônimo de veracidade é compromisso. Paulo está dizendo: olha, você tem que perceber que isso é uma guerra, que você tem que ter um compromisso, que isso é sério, que Satanás não está brincando, que o reino de Deus não é uma brincadeira. Você tem que entrar sem hipocrisia, porque a hipocrisia é dizer: olha, estou pronto para subir a trilha, de terno. Você está brincando, você sabe que não está pronto. Você não pode me aparecer aqui para a batalha de bermuda, chinela havaianas, dizendo que está pronto. Você sabe que não está. Isso é hipocrisia. Você está brincando com o exército, você não está levando a guerra a sério, e nem quem te convocou para a guerra. Deus nos convocou para a guerra. Em 2 Timóteo 2,3, Paulo diz: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ou seja, Jesus nos convocou para a guerra, Deus nos convocou, então esteja pronto. Ele deu os recursos, esteja disposto por aquele que te escolheu para ser um soldado. Você luta pela glória de Deus no mundo. Cada vez que você fracassa, Deus é desonrado. Ele nos convocou, Paulo está dizendo para Timóteo: então, mesmo que você sofra, sofra como um bom soldado. Mas nós só podemos sofrer como um bom soldado se nós estamos preparados e prontos. Um verdadeiro cristão, ele ama a luta. Ele não acha que a luta contra o pecado, a luta contra Satanás é um fardo. Paulo chama ela de um bom combate de Cristo. O combate é bom por causa de quem nos chamou para combater. O verdadeiro cristão ama o Senhor. Ele não vai desistir. Ele quer honrar a Deus. Em 1 Coríntios 9, eu estou acabando, Paulo diz que ele esmurrava a ele mesmo. Ele tinha que estar pronto. Mas a maioria dos cristãos se contenta em ser derrotados o tempo inteiro. Ou então, quando ele fala em derrota, ele fala com as categorias do mundo. Para ele, vitória é ter dinheiro. Portanto, há um monte de gente sem Deus vitorioso no mundo. Ele não se importa com Deus, nem com o seu reino. Tem gente que vive caindo em tentação. A oração: Pai, não nos deixe cair em tentação, é um verdadeiro deboche, porque ele sai completamente despreparado para viver o dia, e cai em todas as tentações. Como eu disse no início do culto, a tentação primais é a tentação de que Deus não é suficiente para nós, sem outras coisas que nos completem. Ele cai o tempo inteiro. Todos os pecados, a carne, na mente.
Então Paulo diz no versículo 24 de 1 Coríntios 9, vocês não sabem que dentre os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio, ou seja, levem a sério. Apareçam no estádio com a roupa certa. Não é o que eu falei no início, César Cielo diz, eu estou preparado, e quando chegar a Olimpíada, eu ainda vou quebrar essa marca. Imagine se ele tivesse barrigudo dizendo isso. O que você acha? Esse cara é um piadista, ele não está preparado nada, ele vai começar a nadar e vai cansar, e é isso que os crentes fazem. Por que eu fico cansado? Pastor, eu não sei, o diabo é tão poderoso, por que você não está pronto? Porque você não levou Deus a sério, porque não há prontidão em você. Deus disse que você devia estar cingido, pronto para Satanás vir e você resistir, mas você não está pronto, você vai ficar cansado logo. Então, Paulo está dizendo, você começou uma vida, e neste mundo, esta vida é uma guerra, haja de tal maneira que você possa vencer. Quem quer perder, sabe, Paulo está falando aqui de desejo. Muitas das vezes as pessoas dizem, você vê isso aí também, eu durante anos joguei futebol, treinei em clube, ouvi técnicos dizer, olha, vamos lá, vamos acreditar, desejo, prontidão, vamos lá, vamos vencer, e a gente ia lá e perdia, não é? Realmente na vida isso só não basta. Paulo está dizendo, sejam prontos, estejam lá, mas isso não é a mesma coisa. Por quê? Por que a gente perdia mesmo com aquela coisa? Porque o outro era mais forte. A gente entrava de disposição, corria, marcava, dava carrinho, os caras ganhavam. Não adiantava, aqueles caras eram mais fortes. Mas por que isso da vida real não pode ser aplicado ao nosso texto e à nossa vida? Porque Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E então o que falta é prontidão, não poder, não força, não capacidade. Paulo diz, quanto ao mais, amados meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força de Deus é infinita. Satanás não é nada perto do poder de Deus. Paulo passou todo o livro de Efésios dizendo, vocês têm esses recursos, vocês têm esse poder, mas vocês têm que estar prontos. Não é como aquele técnico dizer para mim, esteja pronto, vai lá, vocês podem ser capazes, a gente ia lá e perdia, não é? Porque a gente não tinha força. A força do inimigo era maior, do inimigo lá do oponente, do outro time. Mas nós não podemos dizer isso. Lá só o desejo e a prontidão não bastava. Mas no reino de Deus não é assim. Porque é na força do seu poder. Deus está dizendo, estejam prontos, aqui está a força, aqui está o poder invencível, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o poder que venceu a morte, o poder que já venceu Satanás. Vocês podem ficar firmes na força do seu poder, mas vocês precisam estar prontos. Quanto ao mais, amados meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, para estarem prontos para resistir no dia mau e fazendo tudo, ficar firmes. Se o desejo estiver lá, a prontidão estiver lá, Timóteo era um jovem, mas ele estava pronto, ficou pronto, e ele pôde ser preso, sofrer como um bom soldado. É a força do seu poder, é o que Paulo está dizendo. Ele disse, eu corro para levar o prêmio, e porque só o meu desejo não vai ser frustrado? Porque a força de Deus está em mim, operando em mim, a graça de Deus. A nossa oração então é, ó Deus, dá-nos pessoas comprometidas, dá-nos pessoas prontas para a batalha, pessoas que no final vão entregar suas coroas ao Cordeiro, porque foi a força dele, foi a força de Deus. Mas a luta é o nosso ato de amor a Deus. Ele nos convocou para a guerra. É honra para um soldado morrer por um país, mas não é essa guerra que nós estamos vivendo, é algo muito maior, algo muito mais valioso. Nos convocou para a guerra. A minha guerra é meu ato de louvor, a guerra é o meu culto racional. Isso faz de mim um sacrifício vivo, compromisso, prontidão.
Um atleta se esforça, domina seu temperamento, domina todas as coisas que ele faz na vida. Paulo diz: eu corro, não como alguém que corre de maneira incerta, eu dou soco, não como dando soco no ar, eu estou pronto para uma batalha, eu corro para vencer, luto para vencer, eu mantenho o meu corpo sob escravidão. Ele estava pronto, é um soldado, é a disciplina de um vencedor, é isso que Deus quer. Vocês têm meu recurso, têm meu poder, estejam prontos. Então Paulo diz: rogo-vos, portanto, pelas misericórdias de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está em Romanos 12, durante 11 capítulos, ele falou sobre a misericórdia de Deus. Vocês eram inimigos de Deus, vocês mereciam o inferno, Deus tirou vocês do mundo, redimiu vocês em Cristo, justificou vocês e deu a justiça de Cristo, deu fé para vocês, chamou vocês para a família dele, adotou vocês, deu amor, alegria e paz, porque o reino de Deus, ele diz, é amor, alegria e paz. Deus concedeu um enorme poder de espírito, uma nova vida, o poder da ressurreição. Deus deu esses recursos. Deus escolheu vocês na eternidade, Ele escolheu vocês num plano imutável, invencível, maravilhoso, tudo por misericórdia. E o que você queria? Apenas um serviço agradável, como estar sentado numa praia de tarde? Não, Ele te convocou para a guerra neste mundo. Então Ele diz: transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que você possa experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Mente renovada, não conformada com o mundo. O que é isso? Prontidão. O mundo está sentado no colo de Satanás, mas vocês não, vocês estão prontos, devem estar prontos para resistir Satanás. Francamente, a maioria de nós não sabe o significado de um sacrifício vivo. O que é? O sacrifício perdia tudo. Paulo está dizendo: um sacrifício vivo, sacrificar vossas próprias vidas, não para alcançar algo, mas pelas misericórdias de Deus, vivendo a vida inteira para Ele, de maneira sacrificial, se for necessário, como Paulo viveu. Mas nós não vamos fazer isso se Deus não é quem devia ser para nós. Então, em Filipenses 1, 9 e 10, Paulo diz: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ele não está dizendo que eles não tinham amor, eu quero que vocês tenham mais amor. Ele não está dizendo que eles não tinham discernimento, eu quero que vocês tenham mais discernimento, mais. Eu quero que vocês estejam prontos. Eu quero que vocês não fiquem satisfeitos. Ele está dizendo com o que é bom. Eu quero que vocês fiquem satisfeitos com o que é ótimo. Eu não quero que vocês estejam mais ou menos preparados. Eu quero que vocês estejam totalmente preparados. Você deve ficar não satisfeito com o que é bom. Você deve buscar o que é excelente, como um bom soldado. Se você conhece um pouco do amor de Deus, eu quero que você conheça mais, que você seja sincero, que haja um compromisso verdadeiro, sem hipocrisia, sabe? Para que não haja na sua vida nada que difame a glória de Deus, enquanto nós esperamos Ele voltar em glória. Então ele termina com o versículo 11 de Filipenses 1, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso é maravilhoso. Por que eu preguei e prego sobre compromisso? Continuar e continuar. Não é porque eu tenho alguma ambição pessoal, não é por causa de vocês, mas por causa disso. Frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, a razão da nossa existência. A glória e o louvor de Deus é a causa. Quando você é cheio de frutos na sua peleja, quando você fica firme, Deus é glorificado. Então você prova aquilo que é a excelente vontade de Deus. Você está indo para vencer.
Diariamente, Satanás, você acorda para vencer e não para fracassar. Você acorda como um bom soldado para que Deus seja glorificado em você. Nós vimos algumas maneiras com que Satanás se opõe a nós, mas há outras e outras. Nós precisamos entender, essa é a nossa luta, ela está na dimensão espiritual, mas todo formigueiro humano na terra é só por causa de coisas materiais. Nós não somos assim. Muitas das vezes eu fico preocupado com um monte de coisas neste mundo, mas francamente, eu devo cada vez me importar menos, a não ser que elas estejam relacionadas com a glória de Deus, com a glória de Deus, porque só assim, só nesses assuntos Deus pode ser plenamente glorificado. Você quer realmente ganhar? Eu acredito que a maioria dos cristãos que eu conheço não querem ficar firmes contra Satanás. Eles não querem. Eles acordam para fracassar, sabe? Deus deu o poder. Ele quer que você seja pronto, eu esteja pronto. Você pode se contentar com a letargia. Você pode se contentar apenas com a vida que você já leva. Semana após semana, nada muda. A única coisa que aumenta é o nosso conhecimento intelectual da verdade de Deus. As mesmas derrotas, os mesmos ataques de Satanás, as mesmas lutas, os mesmos fracassos. Deus nos ajude. Devemos estar empenhados para lutar e acordar para a luta. É assim que o apóstolo Paulo fala sobre a primeira peça do equipamento, o cinturão da verdade. Ele é baseado no conteúdo da verdade, mas ele é a verdade que tem por trás essa atitude. Acordamos para a peleja. A atitude, eu estou pronto, vou ficar firme, não estou distraído, não estou vindo para a corrida de terno. Eu estou pronto. Eu deixei as coisas que me embaraçavam e estou pronto para a peleja. Deus nos ajude a viver assim, porque isso é o que o apóstolo Paulo disse no final: combati o bom combate. Combati o bom combate. A vida foi uma guerra e foi bom. Foi bom porque quem me chamou para a guerra merece que eu viva